Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Que Investe. Quem fala é de Pinheiro. E há quanto tempo eu não faço um vídeo aqui, né? Já tá com uma semana que eu não faço vídeo, ou seja, essa semana agora que se passou, se eu não fiz nenhum vídeo. Mas aí vou tentar fazer um vídeo aqui rapidinho com vocês. Vamos dar uma olhadinha sobre Minerva, PIF, né? Aqui no meu estudo de final de semana me chamou a atenção esse papel. Vou compartilhar aqui com vocês a minha visão aqui dentro da análise educacional, no que eu consigo enxergar em cenários projetados, ou seja, cenários teóricos, né? Ali, o que poderia acontecer dentro de cenários teóricos aqui, hipotéticos no papel. A gente consegue ver que o papel ele vem claramente uma tendência de baixa, né? A gente consegue visualizar esse movimento. Eu posso até considerar que esse aqui é um movimento referência. Eu não gosto de chamar movimento primário, primeira onda, segunda onda. Eu gosto de chamar de movimento referência. E dentro desse movimento referência eu tenho a correção desse movimento. Ou seja, eu tenho uma perna de impulsão e uma perna de correção. Perna de impulsão e aqui eu tenho a minha perna de correção. Então eu tenho esse movimento referência e o movimento correção. E o que me chama a atenção é que, mesmo vendo o papel vem nessa tendência de queda e lógica, assim bem expressiva. E o que me chamou a atenção, deixa eu só aproximar mais o zoom para vocês, é justamente esses dois candles aqui deixados, que ele traz uma conotação de padrão de queda. Lógico, dentro de um contexto que ele é formado. Então, eu considero que eu venho nesse movimento e aí eu tive o que? O papel teve essa perna de impulsão, deixou o micro topo. Aqui eu tenho uma região de resistência dentro do micro topo. E aí tentou novamente, rompeu essa faixa aqui que era o meu topo, um fundo intermediário, deixou um fundozinho mais baixo do que esse, tentou uma retomada, só que não conseguiu romper esse micro topo. Então eu estou dentro de uma micro tendência de baixa, perna de impulsão, topo, perna de impulsão, topo, e eu estou na expectativa de que, né, se a gente for pela questão teórica, é buscar um novo movimento de impulsão, que é justamente o rompimento dessa região aqui de fundo, dando a continuação da minha referência, da minha tendência referência, que é o que? A minha tendência referência de médio prazo é de baixa. Então eu tenho uma tendência, uma micro tendência de baixa no curto prazo, no curtíssimo prazo, e eu tenho uma tendência de baixa no médio prazo, que é a minha tendência referência, ok? Então, dentro desse contexto todo aqui, o papel me deixou justamente o que? Esses dois candles aqui, que ele traz uma conotação, ele tem um fator psicológico de padrão de baixa. Que primeiro tem um spin top de baixa, que é esse daqui, e na sexta-feira me deixou um padrão de estrela cadente, que também, dentro do seu contexto, ele traz também uma conotação de padrão de baixa, ou seja, uma continuação do movimento prévio. Dentro desse movimento aqui, topo menor do que o anterior, padrão de quê? Continuação do movimento de baixa. Então eu tenho todas essas confluências de médio prazo e curtíssimo prazo. Então, dentro desse contexto, eu vejo que PIF ainda pode cair. Lógico, dentro de um cenário teórico, certo? Tem uma análise educacional, não tem essa previsão, vai cair ou não vai cair, enfim, é dentro de um cenário hipotético. Então, eu vou levar em consideração que aqui eu tenho uma região de suporte, no qual entre R$10,95 e R$10,80 é a minha zona de suporte. Então eu tenho uma zona de suporte no qual o preço ele simplesmente pode vir aqui novamente, testar essa zona aqui e depois contrair ou retrair, na verdade, né? Pode retrair, e aqui
querer fazer uma retomada de tendência, a reversão dessa tendência referência e entrar numa tendência de alta. Só que, como eu falei, tendência referência de médio prazo de baixa, micro tendência de curto prazo de baixa. Então traz o que? Traz reforça na teoria que o papel pode cair mais. Então como é que vai confirmar essa queda desse papel? É justamente se perder essa região aqui. Se o papel nos próximos dias, né, essa semana que vem agora de outubro, nos próximos dias, nos próximos pregões, ele faz esse movimento aqui, ou seja, ele perde essa mínima aqui desse meu candle, que é a minha estrela cadente. Então ele vai reforçar o que? Ele vai vir no mínimo testar essa zona aqui entre R$10,95 e R$10,80. Se ele superar essa mínima aqui, se ele romper essa mínima, então ele vai trazer essa conotação da continuação do movimento de baixa, ok? Então ficar bastante atento. Para quem tiver posicionado em PIF, eu tentaria ajustar o stop ou até mesmo pensaria em sair da posição, esperar o preço se definir nas próximas semanas, se de fato ele vai confirmar a reversão dessa tendência referência de médio prazo de baixa, ou se ele vai dar a continuação dessa referência, dessa tendência referência. Então ficaria bastante atento. Se acaso ele vier perder aqui os R$10,80, as próximas faixas de suporte que eu consigo enxergar em PIF é aqui justamente por volta dos R$8,69 ou R$8,70. Se vier perder essa faixa de suporte, vamos ter outro suporte aqui por volta dos R$7,25. E por último, seria justamente aqui o nosso histórico Covid, ou seja, o preço histórico referente ao Covid, né? Ali, quando surgiu o início da pandemia, que todo o mercado dá aquela pancada para baixo. Então, esse aqui seria o histórico Covid, que está por volta dos R$5,83. Então, seria as próximas faixas de suporte em PIF3, se acaso ele vier perder aqui justamente essa região dos aqui dos R$8, desculpa, dos R$10,80. Se ele perder essa região aqui, ele vai trazer, vou acabar para desenhar ruim. Se ele perder essa região aqui, ele vai reforçar a continuação desse movimento aqui para vir buscar os R$8. Se ele perder essa faixa aqui, ele pode cair mais. Enfim, então ele tem uma ladeira tranquilamente, ele tem um espaço tranquilo para cair nas próximas semanas. Se ele perder aqui os R$10,80. Se eu for olhar em relação digamos, deixa eu traçar aqui a retração de Fibo, né? Eu vou levar em consideração a minha tendência referência, que é esse topo aqui e esse fundo aqui, certo? Então, dentro dessa minha tendência referência, o preço está justamente aqui fazendo a sua retração ainda dentro da faixa dos 38%. Eu gosto quando o papel ele faz essa correção próximo de 38%, por quê? Porque eu posso pensar em entrar, isso tanto na ponta vendedora ou digamos na ponta vendedora, e entrar na violação do fundo. Se violar o fundo aqui, ou seja, se ele vier violar aqui os 10,80, eu posso pensar em entrar na operação e o stopzinho aqui acima desse topo. Se for o inverso, se for uma tendência de alta e ele retrai próximo dos 38% de Fibo, eu posso entrar na violação da superação aqui do topo referência. Então tem esses dois viés. Então eu tenho uma tendência, tenho essa correção, então eu tenho duas possibilidades de pensar em trade aqui, se eu quiser me posicionar na ponta vendedora em PIF, tendo em vista que a tendência referência é de baixa. Então eu posso, deixa eu só aproximar aqui melhor para vocês visualizarem. Como eu tenho um candle que ele traz essa conotação de padrão de baixa, então eu posso pensar simplesmente o que? Em um trade na
perda da mínima dele, stopzinho na máxima. Então seria uma forma de trade. E aí eu tenho esse espaço aqui para realização de lucro parcial. Então, ou seja, eu posso entrar aqui, stop aqui na mínima, na máxima, desculpa. Ponto de entrada, stop na máxima. Faço uma RP, ou seja, uma realização parcial aqui próximo dessa região do fundo, que é justamente uma região de suporte. E eu fico nessa expectativa que ele dê a continuação do movimento. Se ele romper, se ele perder aqui os R$10,80, eu fico posicionado com o restante da posição, na expectativa que ele venha buscar ali a faixa dos R$8,70. E se acaso ele perder a mínima, vier testar aqui novamente essa região de suporte, e por acaso eu consiga realizar minha RP e em seguida ele tente retomar o movimento aqui para cima, né, e reverter essa tendência, referência numa tendência de alta, como eu já fiz a minha RP, então meu stop vai estar logicamente aqui abaixo do meu ponto de entrada, e aí eu vou sair aí quase no 0 a 0, mas conseguindo conseguindo ajustar meu stop e anular o meu risco. Então eu tenho esses dois cenários aqui em PIF 3. Então eu vou ficar atento na próxima semana. Se ele vier perder aqui a mínima aqui do meu candle, minha estrela cadente, eu vou pensar em trade fazendo o que? Na perspectiva de fazer uma realização parcial aqui nessa região de fundo. E aí, se acaso ele vier perder os R$10,80, eu fico posicionado com o restante, ou seja, com os outros 50% da operação, fico posicionado na perspectiva de vir buscar justamente aqui a próxima faixa de suporte, que está aqui por volta dos R$8,69. Então isso seria uma análise educacional dentro de um cenário teórico que pode acontecer nos próximos dias, né, nos próximos pregões. Só que, como sempre, trago essa observação. Um cenário teórico, uma análise, um cenário teórico. Próxima semana o mercado é soberano, próxima semana ele pode simplesmente reverter esse movimento aqui. Próxima semana ele pode só fazer isso aqui, esse repique, depois explodir para cima. O mercado é predominante, o mercado é quem manda. Então a gente é só uma sardinha no meio do oceano. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.